Querido e amado Deus, louvado seja o teu nome e gratos estamos por mais um sábado. Estamos gratos por estarmos juntos, agradecidos por aqueles que fizeram uma longa viagem para estar aqui hoje, agradecidos porque todos chegaram bem e porque nós mais uma vez podemos nos reunir para estudar a tua palavra. Que aqui seja dita a verdade, Senhor, que possa ser passado tudo conforme a tua vontade. Que os teus santos anjos possam estar ao nosso redor, possam estar ampliando o nosso conhecimento, abrindo as nossas mentes e abrindo os nossos corações, e que nós possamos em todo momento, Senhor, sentir a Tua presença ao nosso redor, que as nossas orações sejam também como um incenso suave, que possam chegar até o Teu reino celestial. Tudo nós pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. A gente vai dar continuidade à questão da lei dominical. Na verdade, todo final de semana a gente pretende falar mais sobre a lei dominical. Por quê? É um assunto que tem surgido no movimento já há algum tempo, é um assunto que tem sido bastante questionado pelas pessoas do movimento, porque até então foram feitas bastantes mudanças, né? Já passado 4 anos, nós passamos de uma dispensação para outra, e com isso veio uma fase de muitas mudanças para nós. Então, muitas das coisas que a gente entendia no passado, hoje a luz, uma vez que a luz aumentou e o conhecimento aumentou, muitas coisas elas não mudaram, mas à medida que aumenta o nosso conhecimento, a gente vai aprendendo a fazer interpretações. E uma delas foi em relação à lei dominical. A lei dominical tem sido um assunto assim bem amplo, bem vasto, e não é um assunto que seja tão simples de compreender. E tudo se deve, como foi falado na aula anterior, a uma questão de sexismo. Então, por que que esses assuntos têm sido repetidos? Eles têm sido repetidos e continuarão a ser repetidos, né, até possivelmente ao próximo marco da lei dominical, até que a gente consiga entender o que é o sexismo. E tal como a Luísa falou, isso não é uma questão apenas de palavras, é a gente aprender a colocar isso na prática também. Então, a gente precisa passar por esse processo onde a gente precisa aprender o que é a lei dominical, quem vai trazer essa lei dominical e o que isso significa para nós na prática, né? A maioria vem todos de um conhecimento adventista, e quando a gente já traz um conhecimento prévio, a gente veio cheio de ideias preconcebidas, a gente traz uma bagagem de conhecimento que a gente aprendeu que tem que desaprender para poder aprender coisas novas agora, estando inseridos no movimento. Eu acredito e tento ter as pessoas que têm dificuldade, né, em entender essa mensagem, entender essa transição, né, porque não é um assunto tão simples, né? A gente já aprendeu também com aulas da Anciates que nós estávamos acostumados àquilo que era simples, nós estávamos acostumados a um ensinamento simples, né? Onde a gente apenas pegava as coisas para ler, interpretava e era superficial o nosso entendimento de profecia, nosso entendimento do espírito de profecia e da Bíblia. Só que nós agora passamos por esse processo de maturidade. E nesse processo de maturidade, nós saímos do que era simples para nós, deixamos de ser esses bebês de entendimento simples e passamos a ser esses adultos que já deveriam estar preparados para complexo. Então, por que às vezes as mensagens não são tão duras ou tão diretas? Porque nós ainda não somos esses adultos em maturidade, para poder sair desse nível simples para ir para um nível mais avançado da nossa mensagem. Isso seria em qualquer lugar, se você está numa escola, está na faculdade, está aprendendo inglês, numa escola de inglês, francês, o que quer que seja, você não fica no mesmo nível, você se esforça para estudar, para ir avançando nos seus níveis. Então, na mensagem, deveria ser esse mesmo processo. À medida que a gente vai passando de marco para marco, a gente não pode estagnar, a gente tem que aumentar o nosso conhecimento, né? Para isso são os testes, para isso são as provas, para nos testar, para ver se a gente realmente está preparado para um outro nível, para avançar no outro nível. Só que existe uma pequena diferença do nível escolar para o nível
No nível escolar, você pode reprovar as vezes que for, que provavelmente ninguém vai te proibir, você não vai sair do ensino, né? Por exemplo, você está no ensino médio, você vai reprovando, só vai ficando ali. Repete, não importa quão velho você seja, provavelmente vão te deixar repetir, 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 até que você passe. O movimento é diferente. Nós estamos numa caminhada para o céu. Então, nós não vamos ter a vida inteira para reprovar, reprovar, cai e levanta, passar por marcos, voltar tudo atrás, tentar avançar de novo. A gente chegou a um ponto que chegou, na verdade, ao ponto tão esperado do adventismo, que era chegar ao decreto dominical. O que os adventistas mais esperam que aconteça? A volta de Cristo, mas sabem que tem que acontecer um decreto. Só que para precisamos passar, nós não podemos reprovar, porque se nós reprovarmos, nós vamos ficando cada vez mais para trás. Não só para trás de cada vez mais longe da esperança de alcançar o céu, mas também cada vez mais longe do mundo. Quanto mais a gente deixa de assistir, quanto mais a gente fica afastado, né, com a complexidade que a mensagem está hoje, com a rapidez dos avanços, tanto de acontecimentos externos como internos, a gente acaba se perdendo. E é muito difícil a gente conseguir retornar, né, e conseguir entender o que está acontecendo. Porque uma vez que a gente retorna, é muito difícil quando a gente deixa de acompanhar a mensagem de alguma coisa. Então, a nossa proposta é continuar falando durante o final de semana sobre a lei dominical, né, e sobre esse conhecimento que Deus tem enviado para nós. E o que é importante a gente começar a olhar com maior profundidade, que a gente vem falando já, acho que desde 2018, se eu puder colocar uma data, né, para isso, desde dessa data que a gente vem falando e tentando alertar as pessoas para essa mudança no nosso espectro político. Foi aí que começou, né? Uma das mudanças para nós foi do nosso espectro político, por quê? Onde nós estávamos e para onde nós fomos. Quando a gente fala de espectros políticos, em que lado a gente se posicionava e de que lado nós estamos hoje em dia? Estávamos no lado conservador, que é qual lado? O lado da direita. E nós mudamos para onde? Mudamos para a esquerda, tá? Então, essa mudança, ela aconteceu porque era requerida de nós praticar a igualdade. Não foi uma mudança de dizer assim, nós estamos cansados do conservadorismo e nós queremos agora experimentar outro extremo, vamos para o liberalismo. Essa não é a nossa mensagem e nunca foi o propósito da nossa mensagem. O propósito de fazer essa mudança da direita para a esquerda foi para que a gente conseguisse a igualdade. Mas o que a gente precisa? A gente precisa entender de onde a gente veio e entender para onde a gente... Você não pode sair de uma coisa que você não conhece, o que você nem sabia, onde você estava, para ir para outra coisa que você desconhece, tanto outra coisa para onde você está passando, né? Então, é extremamente importante a gente compreender essa transição que foi feita, que não foi uma transição de conservadorismo para liberalismo. Embora essas mensagens elas possam parecer bastante repetitivas o tempo inteiro, a gente ainda continua na dificuldade de entender essas transições. Então, o que acontece? A gente recebe muito as questões de, olha, mas a gente vê fulano, ou isso ou aquilo acontecendo, é porque a mensagem mudou, certo? Então, por isso que as pessoas estão fazendo. Não, as pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo por falta de entender de onde vieram e para onde deveriam estar indo. O que foi realmente essa transição do conservadorismo para a esquerda, né? Porque ela não foi para o liberalismo, ela foi para a esquerda. Mas nós precisamos entender o que é a esquerda e o porquê da esquerda. Então, como eu falei, essa transição foi para a gente aprender a praticar a igualdade. O que acontece?
Ao invés das pessoas fazerem essa transição para praticarem a igualdade, as pessoas começaram a fazer essa transição para o que a gente chama hoje, o que a gente aprendeu, que é o terceiro partido político maior dos Estados Unidos, que é o libertarianismo. Então, as pessoas passaram, dizem elas ou acham elas que passaram para a esquerda, mas o que elas fizeram? Elas estavam no extremo do conservadorismo da direita e passaram para um extremo liberalismo da direita. Elas nunca saíram da direita. Eles acharam que fizeram essa transição para a direita. Eles ficaram na direita, só que foram de um lado da direita para o outro. Só para a gente entender, né? Vamos dizer que a gente tem aqui a direita. Nós temos aqui a esquerda. Então, apenas foram daqui, vamos dizer, para cá. Aqui sendo conservadorismo, e aqui que a gente chama de liberalismo, ou que a gente passou a entender melhor como os libertários. Alguém já viu palestras? Isso é tudo uma revisão, tá? Então, alguém já viu palestras do porquê que as pessoas acharam que foram daqui para cá, mas na verdade permaneceram aqui? Alguém consegue identificar o porquê? O que tem essa mensagem do liberalismo que as pessoas continuam achando que elas fizeram bem essa transição? Não sei se alguém no chat quer responder. Se tiver alguém no Zoom que queira responder, que saiba. Vou abrir o chat aqui. Eita, para cá, as pessoas permaneceram aqui por quê? O partido... É um partido político que acredita em total liberdade e que não quer ir naquilo que eles decidem. Então, tudo aquilo que é decidido, ou tudo aquilo que deveriam ser as regras, eles acreditam que deve vir. Então, deveria vir do povo, depois para o governo. Então, por que as pessoas acham capitalismo? Eles foram para cá. Por quê? Porque eles não queriam, eles deveriam estar aqui, mas eles pararam aqui, achando que estão aqui. Por quê? Precisamente porque esse partido político aqui defende as ideologias de liberdade, não igualdade. E esse é um ponto que ainda não ficou bem definido no nosso movimento e a gente precisa aprender essa diferença. Quando a gente está achando que está aqui, e a gente está aqui, porque isso aqui, isso fala de igualdade. Isso aqui não fala de liberdade. O que a esquerda está, pelo menos assim, não vamos dizer que toda a esquerda é perfeita, mas quando a gente, como povo de Deus, precisa fazer um posicionamento a favor da igualdade, a esquerda é o que mais chega próximo àquilo que a gente precisa aprender para a gente poder praticar essa igualdade. Não isso aqui que é a liberdade, não é isso. Então, essa transição foi feita por várias pessoas que estão escolhas. A gente não tem várias escolhas. Ou a gente escolhe fazer essa transição corretamente e avançar nos nossos marcos, passar nos próximos testes, ou a gente continua com a nossa... A gente continua aqui, na direita, porque isso é sim. Ou a gente continua aqui e a gente não avança na mensagem. Então, muitos dos que estão aqui, no que a gente chama de prática liberal, essas pessoas que estão aqui, elas continuam achando que... Mas essas pessoas são as mesmas que a gente falava aqui atrás, que estavam numa condição de Laodiceia. Então, essas pessoas são as mesmas e elas são as mesmas que não conseguiram fazer essa transição. São as mesmas que estão adormecidas, achando
mas estão com o pé mais para fora do que para dentro, onde elas deveriam estar. E por estar com esse pé para fora do movimento, estar ali em cima do muro, tentando tomar a decisão se vai, se fica, porque estão apelando para a liberdade, são as pessoas que deveriam se conscientizar cada vez mais da decisão e de ver onde elas se posicionam, onde elas se encontram. Porque a gente só tem duas escolhas: ou a gente fica ou a gente sai. A gente não tem como passar todo esse processo, ficar em cima do muro, esperar que venha uma lei dominical e depois a gente toma a nossa decisão. Muitos ainda estão esperando ver algum evento, alguma coisa para elas poderem dizer assim: não, agora sim eu creio, Senhor. Agora que o Senhor já fez um milagre, já operou, já falou comigo, agora sim eu creio. E não é isso que o Senhor espera da gente. Nós vamos ser testados conforme o conhecimento que já foi dado para nós, conforme a luz que o Senhor deu para os nossos mensageiros. Mas enquanto a gente continua aqui com as nossas práticas liberais, enquanto a gente continua aqui duvidando dos nossos mensageiros, duvidando dessa mensagem do terceiro anjo, duvidando dessa mensagem do clamor, a gente vai estagnar aqui. E é só uma questão de tempo que a gente saia completamente. Isso aqui é estar em cima do muro. E a gente deveria estar aqui. Então, se a gente está tão perto dessa lei dominical e a gente não consegue enxergar esse perigo, a gente já deveria estar alerta. São 4 anos que a gente vem falando dessa mensagem e a gente ouve isso hoje, em 2022, e a gente acha que isso é novidade. Isso aqui não é novidade, isso é de 4 anos atrás. Então, a gente não deveria estar chocados com os eventos que estão acontecendo, nem externos, nem internos, porque a mensagem desde 2018, ela veio como um aviso para nós, porque Deus é tão bom, tão misericordioso e nos ama tanto, que Deus não nos deixa passar por um teste sem antes nos dar tudo o que a gente precisa para passar por esse teste. Então, ninguém que está posicionado aqui, sua escolha, pode dizer que é por Deus sempre, de geração em geração, provou o seu amor. Infelizmente, nós é que não estamos sabendo agora amor, né? Ficar com esse amor e nós mesmos provar para Deus o amor que nós temos. E por isso que Deus volta, né? Jesus nos relembra do verso de 1 João e nos chama de mentirosos e diz que se nós não conseguimos amar o nosso próximo, como é que nós vamos amar a Deus? Como é que você ama? Não consegue aceitar a mensagem dos seus líderes, não consegue amar os seus líderes. Você, como é que você consegue passar o teste? Como é que você consegue andar para frente? Como você consegue praticar isso aqui? Isso é um amor falso. Nunca a gente consegue praticar isso aqui sem conhecer Deus. E como povo de Deus que está no movimento, o que a gente veio achando ao longo do tempo? A gente veio estudando o protestantismo e desde então a gente tinha na nossa mente sempre assim, essa vertente do protestantismo são eles que vão trazer para nós uma lei dominical. Mas o que isso, quando a gente diz isso, o que a gente está dizendo? Que é uma vertente religiosa que vai trazer para nós a lei dominical. Então a gente traz a religião para dentro das nossas ideias pré-concebidas e diz: é a religião que vai trazer para nós aquilo que é a lei dominical. Quando as pessoas que estão no externo estão olhando para nós, eles estão dizendo assim: é a religião que é o problema. E por esse mundo externo dizer que a religião é o problema, então o que acontece? As pessoas religião é o problema. E as pessoas estão dentro dizendo que a religião também é um problema.
os líderes são um problema, a mensagem é um problema, as pessoas que estão fora dizem a mesma coisa. Então, tanto dentro como fora, as pessoas vêm com esse conceito de que o problema, a grande problemática está na religião. E por isso que esse partido dos libertários importa tanto para nós. Por isso que a mensagem da Trindade foi passada recentemente, não da Trindade, a divindade, mas a Trindade, que daqui a pouco eu vou explicar, que nos liga ao movimento dos direitos dos homens, também e o ateísmo, o porquê que isso é tão importante para nós. E nos liga aqui, porque enquanto nós estamos olhando para a religião, esses grupos de fora também estão vendo a gente com uma problemática religiosa. E como é que a gente vai provar para essas pessoas que nós não somos a problemática religiosa? Quando nós estamos nesse ponto aqui, querendo ir para o mundo, achar refúgio no mundo, achando que o mundo não entende isso aqui. O mundo entende isso aqui, a liberdade. Então, nós estamos aqui dizendo, isso aqui é o nosso padrão para chegar até o céu, um padrão que o mundo ainda nem sequer ouve. Nós estamos dizendo que não, é melhor eu ir para o mundo, é melhor eu aprender dessas pessoas, cuidam melhor de mim, me dão mais atenção, são mais amáveis, mais gentis. A gente não tira o fato de que essas pessoas que estão no mundo, sim, podem ser gentis, podem ser maravilhosas, podem ser pessoas, às vezes, muito melhores que os cristãos. Mas se nós, dentro desse movimento passado 4 anos, não entendemos isso aqui, nós não podemos esperar que o mundo entenda tão bem essa prática. Sobre isso aqui, mas nós estamos indo para lá, para que eles nos ensinem. Estamos invertendo os papéis. Isso seria a mesma coisa que praticar o evangelismo público, por exemplo. A gente veio ensinado da igreja a praticar esse evangelismo público e nós estamos correndo, nos antecipando, indo para outros grupos, vivendo a mesma vida que essas outras pessoas, em vez de se preocupar com a salvação dessas pessoas. E o que a gente acaba sendo? Uma pedra de tropeço para nós e para os outros. Porque a gente tropeça no mundo e nós não podemos dizer que nós não tínhamos conhecimento ou que nós não sabíamos. Nunca a gente vai poder se defender e culpar os líderes ou quem quer que seja por a gente estar fazendo essa escolha. Essa escolha é uma escolha pessoal. E se 4 coisas a gente vem repetindo a mesma mensagem e as pessoas continuam fazendo as próprias escolhas, não são os líderes que podem fazer alguma coisa por essas pessoas, porque isso são escolhas pessoais. Nós decidimos ficar ou sair. Isso é uma escolha pessoal de cada um. Então, a verdadeira liberdade, ela está em praticar a igualdade. Isso que é verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não é nós colocarmos em prática o nosso, deixar que o nosso próprio eu verdadeira liberdade. Então, o que acontece? Quando a gente está nesse ponto aqui e a gente deixa que esse nosso eu pratique a sua própria vontade, a gente entra em conflito direto com isso aqui. Porque quando a liberdade e a igualdade elas estão de frente a frente, né? Quando você está numa batalha, alguém tem que ganhar. Você não consegue ter uma vitória dos dois lados, né? Alguém vai ter que acabar perdendo. E o que acontece? A gente está deixando que a liberdade fique por cima da igualdade. Nós estamos colocando o pé em cima da igualdade. A verdadeira igualdade é você ser livre. A igualdade não é você ser livre, porque a verdadeira igualdade, a verdadeira liberdade está na prática da igualdade. Então, eu queria reforçar isso, esse teste que vem para nós. Então, para a gente obter as nossas informações, se a gente passou para a esquerda, de onde nós vamos tirar as nossas informações? As nossas fontes devem ser de onde? As nossas correntes de informação devem ser de onde?
Após fazer essa transição aqui, de onde é que nós deveremos agora estar tirando a nossa informação? Nós estávamos na direita, no conservadorismo, que fontes, ponto de vista aqui, de conservadorismo extremo ou de esse pensamento de direita? O republicanismo, né? Então, o republicanismo vindo de onde? Fontes de direita. Se nós estamos na direita, nós temos tendência a apelar para as fontes onde nós estamos posicionados. Nós já falamos várias vezes sobre a Fox e a CNN, né? São as duas que a gente mais usa para se destacar quando a gente fala de fazer essa transição aqui. Então, se nós estávamos na direita, ouvindo fontes de informação de direita, quando a gente faz essa transição para a esquerda, onde elas devem vir? As nossas fontes devem ser da... Mas a gente quer tentar fazer essa transição para cá e trazer as fontes junto com a gente. A gente não quer se livrar desse conservadorismo. A gente quer trazer um pouco daqui, juntar com um pouco disso aqui e trazer para cá e achar que a gente está praticando a verdadeira igualdade. Então, a gente traz o nosso conservadorismo e vai ver, tem muito a ver com o ateísmo, se assemelha ao ateísmo, e a gente diz que praticar a igualdade. Quando você faz a transição da direita para a esquerda, as suas fontes mudam também. E depois a gente diz assim, estou entendendo a mensagem, eu não consigo compreender isso ou aquilo. Por quê? Porque em vez de eu estar lendo o Media Broadcast, a gente nem procura sozinhos a informação, ela é dada para nós, ela está ali ao nosso dispor, mas a gente não faz uso da informação que a gente tem. E depois a gente está assim, eu não consigo acompanhar, eu não estou conseguindo entender a mensagem, né? Mas Deus está dando. E a gente está tão ocupado com essas práticas aqui, as nossas próprias coisas, implementando a nossa própria liberdade, que quando Deus nos dá o que nós precisamos para entender isso aqui, a gente se perde. E, tal como eu disse no início, você não consegue ficar tanto tempo afastado dessas fontes. Os eventos têm sido muito rápidos, tanto os eventos externos como os acontecimentos dentro do movimento. E quanto mais a gente vai se afastando disso, mais fora a gente vai ficando, né? Porque a gente tem que caminhar para frente, né? E essa luz que estava atrás de nós no caminho, ela vai se apagando para nós. Quanto mais a gente se afasta dessa luz, em vez de ela brilhar cada vez mais para a mensagem, ela cada vez mais diminui. Quanto mais a gente se afasta da mensagem. Então, o que isso muda? Todo esse conhecimento ele pode fazer conosco, ou ele muda os nossos pensamentos ou os nossos sentimentos. Quem faz isso conosco? Satanás. Satanás mexe com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. O que são esses pensamentos e sentimentos? Eles são, na prática, eles seriam uma experiência, né? Aquilo que a gente poderia chamar como experiência. Quando a gente fala de espectros políticos, essa experiência poderia ser para nós o governo criar uma lei que vai nos impactar e que começa a mudar os nossos sentimentos, né? Se a gente quiser reconhecer esse governo ou não. Então, o que a gente precisa fazer? Votar no partido político correto. Qual é o partido político correto para nós hoje quando a gente faz essa transição? Mas a gente ainda está assim, sabendo que a gente deveria ter feito essa transição aqui, a gente ainda está se questionando em quem a gente vai votar. Você
Para aqueles que ouviram a última campal com o ancião Parminda, o que ele falou? Que a sociedade nos influencia, a sociedade pode nos influenciar, mas nós temos também influência sobre a sociedade. É uma escolha nossa, se a gente quiser ter influência sobre a sociedade, para a gente também poder criar as profecias. Nós temos participação ativa na mensagem profética. Então, nós deveríamos já saber que nós... Na verdade, não deveria ser uma escolha, a gente já deveria saber que somos participantes ativos disso, já deveríamos saber que em quem nós formos votar, tem que apelar para essa mensagem aqui. Porque se você vai votar em alguém que apela para essa mensagem aqui, porque essas mesmas pessoas aqui de direita são as mesmas conservadoras que apoiam. Você tem problema com isso aqui, quando você... o mesmo padrão de igualdade. Ninguém se importa que você seja livre aqui na direita de você fazer o que você quer fazer. Eles se importam é quando o que você quer fazer vai começar a interferir com isso aqui. Você vai começar agora a fazer exigências com isso. Isso aqui não é o suficiente. Então, isso entra em conflito, uma com a outra. O adventismo, nós estamos indo para um próximo marco, que é o da lei dominical, e nós vamos ter aí um teste. De acordo com o adventismo, o que é nesse marco da lei dominical? O que eles esperam receber? O sábado você já guarda. Então, o que você espera? Não pode esperar a guarda do sábado ou domingo, porque, tecnicamente, o sábado... A gente tem duas opções na lei dominical. Quais são? Não consegui te ouvir. É uma das coisas que o adventismo mais teme, é uma perseguição. Ainda bem, é sinal que você está acompanhando as mensagens. Então, o adventismo que eles mais temem... Não. Eles esperam passar por essa perseguição e você espera suceder ou não a essa perseguição. O que você recebe na lei dominical? O adventista pensa receber na lei dominical. Exatamente. Pelo de Deus, né? Ou a gente recebe a... Então, esse é o conhecimento do adventismo, isso é o que eles estão esperando. A gente sabe diferenciar o que é essas duas marcas? O que é para nós receber o selo de Deus? Se for a guarda do sábado, isso é suficiente para você passar o decreto dominical? O que isso nos diz quando a gente diz isso? Que a gente ainda entende que a lei dominical tem a ver com alguém chegar, passar uma lei no Congresso, e de agora todo mundo guarda o domingo. O que isso nos diz do nosso acompanhamento da mensagem? Fala muito para nós isso. Então, é muito forte realmente essa mensagem, porque a gente está se aproximando desse marco e a gente continua esperando uma lei dominical ser passada no Congresso. E isso 4 anos depois, quando já foi falado para nós que não é isso que vai acontecer. Então, infelizmente, a gente continua na mesma posição. E o que a gente está fazendo? Olhando para as pessoas, querendo correr lá na igreja, chamar todo mundo de Laodiceia, todo mundo em condição laodiceana. A gente faz o mesmo dentro do movimento, mas a gente está... Próximo marco. Mas a gente está satisfeito, porque a gente acha que somos os adventistas cheios de conhecimento. Então, não tem muito que... a gente pensa assim, decreto dominical, sábado e domingo, pronto. É esse o conhecimento que a gente tem.
o conhecimento simples, superficial, a bagagem que foi ensinada para nós desde o início. A gente ainda não conseguiu fazer essa transição. E é por isso que a gente ainda pensa no decreto dominical como uma lei passada no Congresso. Olhando para o decreto dominical e pensando em qual tipo de teste. Eu não olhei aqui as mensagens, deixa eu só... Enquanto... Eu vou esperar que vocês respondam. Enquanto... A gente achava que era o selo, a gente ia receber ou a marca da besta ou os selos de Deus. E a gente achava que o nosso teste na lei dominical seria precisamente que viria esse decreto para o Congresso e vamos todos guardar o domingo. O que é o nosso teste na lei dominical? Na lei dominical. O que tudo isso é? O sexismo, né? Então, tem algo mais... Quando a gente olha para isso, o racismo, nós sabemos, não é o ponto. O racismo ele é importante. A gente sempre deve defender as pessoas, né? Colocar de outra forma, a gente deve ir contra o racismo, para ficar mais simples. A gente sempre deve ir contra o racismo. Mas essa mensagem não foi dada para nós. Foi lá no tempo da escravidão, essa mensagem foi dada para Ellen White, e eles é que deveriam ter entendido essa mensagem e praticado isso. A mensagem agora para nós, embora a gente tenha esse conhecimento, é outro. Já me responderam aqui no chat, mas eu não vou falar para vocês o que é. Então, me falaram aqui ideologia de gênero, eu vou resumir isso e falar em feminismo radical. Então, o nosso teste na lei dominical é esse feminismo radical. O que é o feminismo radical? Por que o feminismo radical? Por que não poderia ter sido um outro tipo de feminismo? A gente já falou em 3 tipos de feminismo. E a gente daqui a pouco vai ver o porquê o feminismo radical. A mensagem do clamor da meia-noite, ela nos deu 3 estruturas. Quando a gente começou a estudar mais sobre essa mensagem do clamor da meia-noite, ela nos deu 3 estruturas, que foi o alfa e o ômega, de qual Israel? Israel moderno. Então, a primeira estrutura que foi nos dada foi o alfa e o ômega de Israel moderno, para a gente ser ensinados, né? Para isso ensinar a nós mesmos. Uma outra estrutura, uma outra que o Adventismo teme muito quando a gente fala de lei dominical. O que o Adventismo teme na lei dominical? Qual é a outra estrutura temida pelo Adventismo? Os Adventistas. Qual é a outra estrutura? A gente fala em decreto dominical, e o Adventismo, quem é que esse decreto dominical? A gente vai fugir de quem? Do papado. Então, a gente já aprendeu sobre a contrafação. O papado é essa contrafação. Então, nós temos a estrutura do alfa e do ômega, para nos ensinar a nós mesmos. Temos a estrutura da contrafação, para nos ensinar sobre o papado. E temos o estudo do em Deus confiamos. Esse estudo é para nos ensinar sobre o quê? Quem lembra? O estudo do em Deus confiamos era para nos ensinar sobre qual outra estrutura? De onde a gente achava que iria vir depois essa lei dominical? É uma união de igreja e Estado. A igreja nós já sabíamos claramente. A gente pensava no papado. E que mais? Qual era a outra vertente que eu mencionei no início? A gente achava que a lei dominical viria de lá como a fonte religiosa. Mas eles começaram com que religião? Protestantes.
Então, essa mensagem do estudo em Deus confiamos, era para nos ensinar mais sobre o protestantismo. Essas foram as 3 estruturas dadas para nós quando veio essa mensagem do clamor da meia-noite. Então, por isso que nós pegamos no protestantismo e começamos a olhar mais para essa vertente do protestantismo. Então, cada uma dessas estruturas, ela nos mostrou, nos levou até a história do tempo do fim. Ela nos coloca, nos posiciona num marco, num ponto de partida para a gente entender essas estruturas. Isso tanto no adventismo como no catolicismo, vai falar do protestantismo, tá? Isso traz para nós duas histórias de falha e uma história de sucesso. Por isso que a gente pega nessas 3 estruturas e onde a gente tem o nosso ponto de partida para estudar mais sobre essa mensagem do clamor da meia-noite. O que acontece com essa mensagem, com parte dessa informação que nós tínhamos durante esse período do clamor da meia-noite? Desde 2021, a gente passou a receber mais luz. A gente tinha conhecimento sobre essas 3 estruturas, só que chegou 2021, a nossa mensagem se formaliza e a gente passa a ter mais conhecimento sobre isso. Então, qual tem sido a nossa pergunta? O que será a lei dominical? Ou deveria ser, nossa pergunta, o que será a lei dominical? Por que haveria lei dominical? Por que teria que haver uma lei dominical? E quem iria trazer essa lei dominical para nós? A gente precisa questionar isso. A gente precisa saber responder a isso. Porque senão a gente continua tendo que o decreto dominical vai ser o papado, vai ser a gente esperando ter a marca da besta ou o selo de Deus. A gente vai continuar dizendo que esse teste tem a ver com sábado e domingo, se a gente não parar para fazer essas perguntas. De onde vem a lei dominical? Será que vai haver uma lei dominical? Quem iria trazer essa lei dominical para nós hoje? Com todo esse conhecimento que nós temos. Nós acabamos de passar por uma formalização da mensagem, mas a gente não consegue ainda responder a essas perguntas. Eu estou vendo aqui no chat, obrigada pelas respostas. Então, o que a gente vai fazer hoje? Se nós estamos dizendo que essa lei dominical, ela não tem nada a ver com o sábado ou domingo, o que a gente vai fazer com os da Ellen White? O que a gente vai fazer com os escritos da Ellen White? Estão me dizendo sim, mas o que é esse sim? Com os escritos da Ellen White, a gente vai jogá-los fora? Porque Ellen White está dizendo o contrário para nós. Então, o que a gente vai fazer agora? Ou a gente começa a razoar sobre todas essas coisas, a questionar todas essas coisas, ou então a gente pega Ellen White, joga fora e permanece no adventismo. A gente tem essa escolha. Ou a gente começa a razoar o espírito de profecia e a Bíblia, ou a gente permanece no adventismo, na igreja, mas a gente vai ter que jogar fora aquilo que a gente tem. A gente tem essas opções, essas escolhas. Então, uma coisa que é importante para nós... Quanto tempo eu tenho? Então, uma coisa que é importante para nós é entender a importância de certos movimentos que começaram a surgir até Ellen White, antes do tempo de Ellen White. Então, a gente tem um trabalho de movimentos que estavam em progresso na época de Ellen White. E alguns desses movimentos que hoje já foram desfeitos, né? Mas que passaram a assumir um outro papel e que têm outros nomes, né? Então, a gente precisa entender esses movimentos. Eu tenho pouco tempo para explicar isso, eu vou tentar um pouco nisso, e amanhã a gente continua. Então, naquela época, a gente tinha esses movimentos trabalhando e eles eram vistos como ameaça. O protestantismo olhava para esses certos movimentos
E então, o que eles começavam a fazer? Quando você se sente ameaçado, o que você faz quando você se sente ameaçado? Ameaçado. Você quer se defender, exatamente. Então, você vai com ameaça, né? Então, a gente precisa entender sobre esses movimentos para a gente entender, trazer isso hoje para a nossa dispensação e saber qual é a verdadeira ameaça. Enquanto a gente não voltar atrás e entender bem esses movimentos, hoje a gente não vai conseguir entender o que estão sendo feitas para nós. Então, não adianta a gente dizer que não está aqui só porque a gente sai por aí dizendo que vidas negras elas importam, não a homofobia, aceitação de LGBT. Isso não é a prática disso aqui. A mensagem ela é muito mais do que palavras. Isso são apenas palavras. Ou você esteja postando nas suas redes sociais, isso não passa de palavras. Isso só significa que a gente não entende isso aqui. E a gente acha que já fez o suficiente. A gente postou numa rede social, porque a gente foi numa manifestação, ou a gente vestiu. A gente se acha, tá ótimo isso, é o suficiente, eu já estou representando de alguma forma. Alguém vai ler isso aqui, alguém vai ver na minha camiseta. Isso aí não é uma prática do que isso aqui requer. Isso aqui é muito mais na prática do que apenas você ficar postando ou vestindo uma camiseta. Isso aqui é o seu caminho. A gente está querendo, assim, provar de alguma forma que nós entendemos a mensagem, quando a gente ainda se encontra nesse ponto aqui. Isso não é o suficiente. E a gente vai começar a ser testados em cima disso. Então, o que a gente faz? A gente continua achando, vamos dizer, sei lá, que a gente tem um mundo aqui, a gente continua achando que o nosso conhecimento vem daqui. E que pode sair daqui para cá, se juntar aqui, porque a gente acha o quê? O Michael Moore, a fonte externa, entende disso aqui. Hollywood, que a gente gosta de assistir, que a gente gosta de ver e tal, eles entendem muito bem disso aqui. Não é disso que isso aqui entende. Isso aqui entende bem disso aqui, mas não disso aqui. É que essas fontes externas que vêm de Michael Moore, ou que vêm de Hollywood, né, sei lá, quando a gente acha isso, a gente está apelando para uma vertente de pessoas que escolheu viver no que a gente chama de no mundo liberal ateísta. É para isso que a gente está, é para aí que a gente está indo, para um mundo liberal ateísta. A gente não está indo para cá. Então, eu vou parar nesse ponto aqui, e amanhã a gente vai pegar desse pensamento e a gente vai desenvolver isso cada vez mais, para que a gente chegue no final do dia amanhã e a gente consiga se questionar de onde vem a lei dominical, quem traz ela e o que ela é. E a gente consiga sair daqui respondendo a essas perguntas. E não sair daqui dizendo que essa lei dominical ela vai ser o sábado, o domingo, a marca da besta, o selo de Deus, papado. A gente precisa começar a colocar cada coisa no seu lugar, porque a gente não tem mais tempo de estar perante uma ameaça e nem sequer saber de onde ela vem. Porque a gente vai começar a apanhar por todos os lados, se a gente não entender a nossa mensagem. Então, vamos terminar com uma oração. Querido e amado Senhor, nós somos gratos porque sabemos que somos privilegiados, Senhor, de podermos viver nesse tempo da história do mundo, um tempo especial em que o Senhor nos escolheu para levar essa mensagem
não só ao próximo grupo, mas também ao mundo. Nós agradecemos, Senhor, porque sabemos que fomos escolhidos por Ti e temos essa responsabilidade que nós deveríamos enxergar como privilégio. Que nós possamos acordar da nossa cegueira espiritual e que nós possamos entender, Senhor, todos esses marcos, confiar mais em Ti, porque sabemos que, olhando para o passado, o Senhor nunca nos deixou e nunca nos deixará. Nós pedimos a compreensão da mensagem para que a gente possa viver ela na prática, para que a gente possa ter sabedoria, para que a gente não se deixe ser influenciado pela sociedade, mas para que a gente aprenda a influenciar a sociedade, para que eles possam entender a verdadeira igualdade, para que eles possam conhecer ao verdadeiro Deus. Nós te agradecemos por tudo, pedimos um sábado deleitoso, feliz na tua presença e um bom descanso. Em nome de Jesus, amém.